STF determina auditoria em todas as emendas feitas por deputados e senadores. E você vai ver também. Presidente Lula sanciona a lei do novo ensino médio, mas veta mudanças no Enem. Governo proíbe influencers de fazer propaganda de jogos de azar. Venezuela rompe relações com países vizinhos. Isolamento favorece Maduro. E ainda, Rebeca Andrade ganha medalha de prata nos Jogos de Paris e se torna a maior medalhista do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Controladoria Geral da União terá que fazer, no prazo de 90 dias, uma auditoria nas emendas feitas pelos parlamentares. A determinação foi feita pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. E o objetivo é acabar com a chamada prática, do orçamento secreto. Todos os repasses de emendas parlamentares que beneficiaram organizações não governamentais e demais entidades do terceiro setor. A partir de 2020, devem passar por uma auditoria da Controladoria Geral da União. Além disso, o ministro do STF, Flávio Dino, também determinou que a destinação ou indicação de qualquer tipo de emenda para estados e municípios tenha vinculação federativa. Isso significa que deputados e senadores só podem destinar emendas parlamentares para os estados que eles representam. Dino tomou a decisão após uma audiência de conciliação que discutiu se o Executivo e o Congresso estão cumprindo a determinação do Supremo, que vetou a falta de transparência no pagamento de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. A audiência terminou sem acordo entre as partes. Além do ministro do Supremo, participam da reunião representantes do Executivo, Câmara dos Deputados, Senado, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Advocacia Geral da União. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o novo ensino médio. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. De acordo com a nova legislação, a carga horária será de 3.000 horas em 3 anos. Desse total, 2.400 horas com currículo igual para todos os alunos, com aprendizados das disciplinas tradicionais como português e matemática. As outras 600 horas serão ofertadas ao itinerário formativo, entre matemática, linguagens, ciências humanas e da natureza. Os currículos do ensino médio vão poder ofertar línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol. Uma mudança na legislação determina que os estados devem manter em seus municípios pelo menos uma escola de rede pública com oferta de ensino médio no período noturno, desde que haja demanda. Lula vetou uma mudança que previa que o Enem cobrasse os conteúdos dos itinerários formativos. Com isso, a prova vai seguir cobrando apenas as disciplinas da formação geral da base curricular, igual para todos os alunos. Outro veto imposto pelo presidente diz respeito à implementação das novas mudanças educacionais, sendo para 2027. Esse trecho, na avaliação do governo, perde o objeto pela isonomia. O INSS começa nesta quinta-feira o pente fino para apurar irregularidades no pagamento de benefícios. E os alvos principais são pessoas que recebem auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, o BPC. Mais de 2 milhões de benefícios podem ser atingidos pelo pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social. Cerca de 800 mil auxílios-doença e 1.250.000 benefícios de prestação continuada devem ter os documentos atualizados. O INSS intensifica o monitoramento, a revisão e apuração de possíveis ilegalidades em benefícios. Somente pelo BPC, são ao todo mais de 6 milhões de beneficiários, entre pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O pente fino é uma estratégia do governo federal para buscar economizar recursos para cumprir o arcabouço fiscal em 2025 e manter o equilíbrio das contas públicas. Até maio,
o Instituto deixou de gastar mais de 750 milhões de reais com pagamentos indevidos, com o monitoramento permanente. Os beneficiários que ligarem para a Central 135 do INSS para pedir a prorrogação do benefício por incapacidade temporária serão encaminhados para fazer a perícia médica presencial. Quem for se apresentar pessoalmente deve levar a documentação médica atualizada que justifique o afastamento do trabalho. E olha só, o governo federal proibiu que os influencers façam propagandas de jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, e vendendo a imagem, a ideia de que a pessoa pode melhorar de vida com essas apostas. As regras serão aplicadas tanto para jogos online como também para apostas esportivas. E olha só, prevê multas de 50 mil a 2 milhões de reais. Vamos acompanhar. Pelas regras da portaria, publicada nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda, são vedadas as ações de comunicação, publicidade, propaganda e marketing que apresentem a aposta como socialmente atraente. Também ficou proibidas afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social ou para a melhoria das condições financeiras. As normas para a publicidade de apostas online também impedem propagandas que deem a entender que é possível desenvolver habilidade ou encontrar uma falha que permitiria ganhos exorbitantes. As medidas valem tanto para apostas esportivas, como para jogos online, como caça-níquel, roleta e crash. A portaria também determina que toda publicidade seja identificada com termos como informe publicitário ou publicidade. Nos últimos meses, influenciadores têm sido alvo de operações policiais por prometer lucro fácil em caça-níqueis online como o Fortune Tiger, um dos mais populares. Com isso, os influencers não podem mais encorajar práticas excessivas de aposta e apresentar o jogo como prioridade na vida. A portaria publicada nesta quinta também estabelece uma série de normas para prevenir a dependência de apostas online. Uma delas prevê que as plataformas suspendam usuários que estejam em risco alto de dependência e de transtornos do jogo patológico. Olha, quinta-feira é dia do quadro de Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. Nós vamos falar agora sobre essas propagandas de jogos online, que é um problema que, aliás, está cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Basta abrir o celular que a gente se depara com esse conteúdo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Leonardo Girundi. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal das 18h30. É sempre um grande prazer contar com a sua participação. Ótima noite, Kleber Werneck. Privilégio todo meu estar mais uma vez aqui na bancada ao seu lado, atendendo todo mundo. E, doutor, estava mais que na hora, não é mesmo, de limitar esse tipo de propaganda na internet, nas redes sociais principalmente. E em especial aquelas que prometem que a pessoa pode mudar de vida apenas jogando. Quais as infrações que são mais comuns nesses conteúdos? Quando você se depara ali, vê um vídeo desse, quais você já identificou, doutor? É interessante tratar desse assunto porque já existem motivos e documentos suficientes que demonstram práticas abusivas em relação a isso. Primeiro, é interessante que ao assistir um jogo de futebol, você percebe ali um anúncio de 3, 4, 5 plataformas de apostas num próprio jogo. Quer dizer, todas as apostas, tudo gerando aquilo. Com certeza, isso não é à toa, né? Nós já tivemos alguns, inclusive, depoimentos assustadores. Tivemos um caso agora, recentemente, por exemplo, de uma cozinheira que perdeu em apenas 2 meses 80 mil reais, acreditando nessas formas absurdas de mudança de vida. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro nisso, porque já existe o que nós chamamos de propaganda enganosa ou propaganda abusiva. Propaganda enganosa, e todo mundo que assiste o nosso quadro aqui já sabe a diferença, propaganda enganosa é aquela que é mentirosa, promete uma coisa que não atinge o objetivo. E propaganda abusiva é aquela que atinge a sua emoção. É exatamente essa que foi proibida também e exclusivamente para esses jogos a partir de 2025, mas com a resolução aplicada hoje. Então, o que é isso? Que mostram, teoricamente, que a pessoa poderia mudar de vida. É como se fosse aquela situação de você lavar a louça com certo produto e ter ali a imagem sempre de uma mão bonita.
Isso é uma imagem, é o que nós chamamos de propaganda abusiva. Mexe na sua emoção sem você perceber. Você acha que você vai ter aquele carrão, você vai ter uma mudança completa de vida e vai ser como aquele artista, ou aquele influencer, ou aquela figura, aquela celebridade, mostrando ali numa bela casa, como se aquilo tudo mudasse de vida por causa do jogo. Isso é uma propaganda abusiva e, a partir de agora, isso é proibido. Doutor, excelente para começar aí essa resposta, e é sempre bom fazer um alerta para as pessoas que nos assistem e ainda tem essa ilusão, às vezes está até passando por uma dificuldade financeira e se apega a essa esperança. A probabilidade matemática, né, de ganhar é muito pequena, não é, doutor? As empresas sempre vão sair ganhando. E uma vez que a pessoa assumiu o risco e perdeu o dinheiro ao que fazer, eu li que em São Paulo, por exemplo, só aqui na Secretaria de Segurança Pública, já mais de 500 boletins de ocorrência reclamando disso. Então, peço sua orientação também muito importante sobre esse aspecto. Exato, os números são assustadores. Inclusive, na resolução de hoje, fala também sobre a questão de bloquear automaticamente os apostadores abusivos, aqueles que não têm ali, são compulsivos na aposta. Né? Então, aqueles que fazem aposta além do normal, eles devem ser bloqueados. É uma forma de proteção às pessoas que estão fragilizadas emocionalmente ou estão ali, de alguma forma, debilitadas e acham que aquilo ali é a solução do seu problema. Não é. Não é, aquilo é um jogo de azar, quem ganha é a plataforma e isso é arriscado, existem riscos muito grandes. Então, se você se sentiu abusado, se sentiu que de alguma forma foi enganado, o que você deve fazer é, como esses números que já foram apresentados pelo Kleber, é procurar a polícia, fazer ali seu boletim de ocorrência e lembrando que a partir de agora também as plataformas devem ter a sua sede no país, no Brasil, e com isso facilitará com certeza as ações judiciais que com certeza continuarão crescendo. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor. E como você já sabe, toda quinta-feira ele está aqui no nosso jornal para ajudar você que está com algum problema aí com produtos ou serviços. Você que nos assiste pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99224 7760. Muito obrigado mais uma vez. Hoje, mais do que nunca, valiosa essa dica, doutor. Perfeito, Kleber. Sempre um privilégio estar aqui do seu lado. Fique atento, gente, à dica e cuidado. Não caia em promessas vãs. Acredito naquilo que está na Bíblia. A Bíblia nos fala muito bem sobre esse assunto. A segurança e a certeza está em Cristo, em Deus. Essa é a sua segurança. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço. E veja a seguir, Venezuela rompe relações com países vizinhos e isolamento favorece Maduro. E ainda, Rebeca Andrade ganha medalha de prata nos Jogos de Paris e se torna a maior medalhista do Brasil. Não saia daí, nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a Venezuela cortou relações com vários países vizinhos desde a eleição. E essa estratégia fortalece os planos de Nicolás Maduro de continuar no poder. Através de um comunicado, o governo venezuelano anunciou a expulsão do corpo diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, fortalecendo cada vez mais o isolamento internacional após as eleições. Desde então, a pedido do governo de Javier Milei, o Brasil aceitou representar os interesses da Argentina na Venezuela. O Peru também solicitou que o Brasil assuma a sua representação diplomática do país também na Venezuela. De acordo com o candidato González, Nicolás Maduro está se isolando daqueles governos que tentam influenciar a situação interna para que os resultados eleitorais sejam reconhecidos. Por conta da crise política, vários centros de estudos venezuelanos estimam que entre 8% e 10% da população poderão deixar o país nos próximos meses.
país, afetando vizinhos como a Colômbia e o Brasil, entre outros. Isso equivale a cerca de 2 milhões de pessoas, o que se poderia somar aos 8 milhões, que já partiram nos últimos anos, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A crise já começou a chegar nas companhias aéreas do Panamá e do Peru, que anunciaram o cancelamento de voos para a Venezuela após o governo de Nicolás Maduro cortar relações com países que questionaram a suposta vitória do chavista na eleição presidencial. E agora é hora de falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. Quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. E hoje teve disputa individual na ginástica feminina, né, Fernando? Aliás, a Rebeca Andrade conquistou medalha de prata e fez história. Conta pra gente, Fernando. Com certeza, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A Rebeca Andrade ficou atrás apenas da americana Simone Biles, que conquistou o ouro. Além disso, a Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista feminina do Brasil. Rebeca Andrade é prata no individual geral de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta do Flamengo já havia garantido um bronze por equipes na véspera. Ao todo, já são 4 medalhas olímpicas, somando o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020. Rebeca se tornou a mulher com mais medalhas da história do Brasil. E a coleção pode aumentar ainda em Paris. A ginasta está classificada para as finais do salto, trave e solo. O sonho do ouro segue vivo e a expectativa é de novos recordes. Olha, e ela não foi a única medalhista do Brasil no dia, não é, Fernando? Com certeza, o Caio Bonfim fez história ao ficar em segundo lugar na prova de marcha atlética de 20 quilômetros. E essa, inclusive, é a primeira medalha brasileira na história da modalidade. Medalha inédita para o Brasil. Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética de 20 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira. Pintado completou a prova em 1 hora, 18 minutos e 55 segundos, seguido por Bonfim, que terminou o percurso em 1 hora, 19 minutos e 9 segundos. O espanhol Álvaro Martín levou o bronze. Caio é filho de Gianete e João, 2 ex-atletas da marcha atlética, e está na 4ª participação em Jogos Olímpicos. No Rio de 2016, ficou perto de um pódio com um 4º lugar. Os atletas da marcha vão ter uma segunda prova nos Jogos de Paris, com um revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que vai acontecer no dia 7 de agosto. E com essas 2 medalhas de hoje, como é que fica a situação do Brasil no quadro de medalhas, Fernando? Bom, vamos ver os 5 primeiros classificados do quadro de medalhas. Em primeiro lugar aparece a China com 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze, totalizando 23 medalhas para os chineses. Na segunda posição aparecem os Estados Unidos com 9 medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze. Total de 36 medalhas para os americanos. Na sequência vem a França, são 8 de ouro, 11 de prata e 8 de bronze. No total, 27 medalhas para os donos da casa. Na 4ª posição vem a Austrália com 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze. 18 medalhas no total. O Japão fecha o top 5 com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. São 16 medalhas para os japoneses. E o nosso Brasil está na 30ª posição. São 0 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, totalizando 6 medalhas brasileiras. Tá certo, Fernando. E mudando de assunto, falando de futebol brasileiro, um episódio nada agradável aconteceu hoje no CT do Palmeiras. Conta pra gente. Isso mesmo, um grupo de torcedores da Mancha Verde invadiu o centro de treinamento do clube com a intenção de conversar com o treinador Abel Ferreira e com alguns líderes da equipe. Vamos ver.
Cerca de 20 torcedores da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, invadiram o CT do clube nesta quinta-feira, após derrota do Alviverde Paulista por 2-0 contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Eles aproveitaram uma brecha na abertura do portão e entraram no local. Os torcedores tinham expectativa de conversar com o técnico Abel Ferreira e com lideranças do elenco alviverde, mas não conseguiram acesso à parte interna da academia de futebol. Após 30 minutos, a polícia foi acionada e os torcedores foram embora. O Palmeiras ainda repudiou a atitude da organizada em uma nota postada nas redes sociais. O Verdão volta a jogar as oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 20 horas, em São Paulo, no Allianz Parque. Kleber, uma atitude nada agradável. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Muito obrigado e até amanhã, Fernando. Até amanhã. E olha só, nós vamos agora contar aqui no nosso jornal, com uma participação muito especial hoje. Olha só, quem está conosco é o pastor Wellington Pereira, ele que é responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus, lá de Santo Amaro, a igreja que foi inaugurada há pouco menos de 3 meses e já está fazendo um grande trabalho de evangelização por lá na região. Boa noite, pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os nossos telespectadores da HIT, ao Jornal das 18h30. É um prazer poder estar aqui com vocês. E, pastor, então eu peço que você conte um pouquinho já, primeiro, antes de falar do grande evento de sábado, desse trabalho, desse começo de trabalho lá em Santo Amaro, 3 meses dessa igreja nova, por favor. Olha, tem sido uma bênção. No dia 18 de maio, nós fizemos a nossa pré-inauguração ali em Santo Amaro, na Rua Isabel Schmidt, 489, e a casa estava lotada. Foi lindo ver o povo de Deus ali comparecendo, se aproximando, pessoas sendo abençoadas. Você vê aí as imagens da nossa igreja, isso aí foi a nossa última Santa Ceia desse mês, Depois nós tivemos a inauguração oficial com o pastor Jaime no dia 27 de maio. Foi lindo, meu Deus. Foram 2 cultos, um às 9 horas da manhã e depois tivemos às 19h30, e foram 2 cultos espetaculares, onde nós vimos a glória de Deus. Foi sensacional. Está sendo, a Zona Sul tem sido impactada pelo poder de Deus. Nessa nova casa, nós temos visto ali pessoas sendo salvas. Neste último domingo agora, nós tivemos o batismo nas águas, pessoas se rendendo a Cristo Jesus, muita gente vindo conhecer a casa nova, e o trabalho que é pregar a palavra de Deus, libertar os enfermos, curar as pessoas, levar as pessoas a Cristo, está acontecendo a todo vapor em Santo Amaro, Kleber. Pastor, e o melhor ainda está por vir, como diz a Bíblia, pastor? Então, eu quero que o senhor fale desse evento de sábado, que vai contar com a presença do missionário R.R. Soares, e aproveite para fazer um convite para as pessoas que nos assistem. Vai ser um mega evento, só corrigindo, é domingo. É domingo. Muito obrigado pela correção. Obrigado. Às 2h da tarde e às 4h30 da tarde, nós já estamos com uma expectativa grande para receber o nosso missionário R.R. Soares. Na Rua Isabel Schmidt, 489. Eu tenho certeza que o missionário será usado pelo poder de Deus, abençoando a vida de muita gente. Eu quero convidar você da Zona Sul, você aqui de toda a Zona Sul de São Paulo, do extremo sul, você é o meu convidado especial para estar neste domingo agora, no dia 4, às 2h da tarde e também às 4h30 da tarde, 14, 16 e 30. Deus vai usar o nosso missionário, movendo a mão dele ali, para curar os enfermos, libertar você, abençoar a tua vida. Eu quero que você venha, você que está passando por vários tipos de problemas, inclusive problemas na sua saúde, nós vamos orar por você e pode ter certeza, o missionário R.R. Soares virá debaixo de uma unção para abençoar Santo Amaro. Muito obrigado, pastor Wellington Pereira. Deus abençoe muito o seu trabalho aí. Grande prazer falar com você. Ótima noite. Obrigado, Kleber. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Grande abraço.